E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do CedraCast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. Fala, pessoal! Estavam com saudade de mim, né? Voltei com tudo. Dessa vez, a gente tem um tema bastante interessante que é sobre doenças tropicais. Negligenciadas. Eu pulei uma palavra, galera. Ela pulou a palavra. Tudo São bem. doenças tropicais e algumas delas são ditas negligenciadas. Mas por quê, Mas né? quem vai esclarecer melhor isso pra gente é a nossa convidada especial, que eu vou passar a palavra para ela, porque o currículo dela é muito extenso e eu vou deixar que ela mesma se apresente. Por favor, a palavra é sua, doutora. Então, eu sou Conceição Pedroso, médica, infectologista e trabalho com doenças negligenciadas. Professora da universidade, pesquisadora há muitos anos, já orientou muita gente, já trabalhou com gente e continua aí nessa lida de lidar com as doenças infecciosas e, dentre elas, As as negligenciadas. negligenciadas. Pronto. Pra gente já iniciar, que eu acho que ficou a dúvida aí na mente de todo mundo. Doenças negligenciadas, doenças tropicais, o que são isso? Então, as doenças negligenciadas são aquelas consideradas de pouco interesse para os governos, de pouco interesse para as universidades, de pouco interesse para as pesquisas laboratoriais, porque elas acontecem em pessoas pobres e, portanto, não geram renda, não geram riqueza para quem faz esse tipo de investigação, esse tipo de produção de medicamentos para tratar essas doenças. Então, em geral, a gente encontra essas doenças em pessoas na linha de pobreza, em pessoas que estão em locais remotos, onde tem pouca coisa de sistema de esgoto, de tratamento, de água potável. Então, essas pessoas realmente estão em locais extremamente vulneráveis. A gente encontra isso nas guerras, a gente encontra isso no interior do Maranhão, a gente encontra isso nos interiores do nosso Brasil inteiro, porque essas pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade. Então, onde se encontram essas doenças, e por que é chamada tropical? Porque ela fica naquela linha do paralelo do Equador, e aí a gente pega muito sol, muita insolação. Então, essa área é tropical inteira, onde se encontra a maior parte dessas doenças. A Organização Mundial de Saúde fala que se tem em torno de 20 doenças tropicais negligenciadas, ou 20 doenças negligenciadas. Não todas elas tropicais. E no Brasil, a gente tem as principais. E dentro do Brasil, o Maranhão é o campeão de algumas delas. Eita, Maranhão, Mais um bom. índice. Mais um índice, a gente já teve um A gente índice. tem vários. Então, nós temos, por exemplo, a hanseníase, leishmaniose visceral e a tegumental ou mucosa. E a gente disputa o ranking, né, com outros O estados tempo inteiro, ali, o tempo todo. Bahia, com Leishmaniose, Pará, a gente está o tempo todo disputando com Minas Gerais. Minas. Um ano é Minas, outro ano é Maranhão, mas o Maranhão está em primeiro aí há alguns anos já. Hanseníase, a gente tem encabeçado aí há um tempo. E aí nós temos eumitíases, chikungunya, dengue, nós temos micetoma. Não é uma grande quantidade de casos que nós temos no Brasil, o micetoma é muito maior a quantidade na África. E o que seria micetoma? As outras doenças a gente já ouviu falar, mas essa daí... Aí a gente tem doenças virais, como chikungunya e dengue. Sim. Nós temos doenças causadas por protozoário, como acontece com a malária, leishmaniose. Nós temos as doenças causadas por fungos. Sim. Então, alguns fungos não entravam ainda no rol das doenças negligenciáveis. Então, é muito triste, por exemplo, quando a gente pega uma doença que ela é negligenciada, mas ela não está nem no rol. E essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque assim, a gente quando ouve falar em doenças tropicais, que ocorrem nos trópicos ou nas regiões subtropicais, você logo associa a dengue, né? Como se fosse tudo que é doença tropical é doença viral. Mas não é necessariamente isso. Então a gente tem hoje, dentre essas doenças tropicais e algumas delas negligenciadas, porém não todas, virais, bacterianas, causadas por protozoários, helmintos, Helmintos. são os vermezinhos lá, uma ectossomose, barriga d'água. Tracoma.
E agora fungos. Fungos. Então, fungos era uma pergunta que eu tinha para fazer, mas ela já respondeu, porque não é comum a gente ouvir falar de doenças tropicais ou negligenciadas causadas por fungos. Então, o micetoma foi a primeira doença que entrou, né, no rol das doenças negligenciadas, porque ela comete uma grande quantidade de pessoas na África, e essas pessoas são extremamente vulneráveis, muito pobres, né, que moram em áreas muito afastadas, sem nenhuma Saneamento estrutura, básico, sem nenhuma estrutura. E causa muito mal a essas pessoas, porque elas realmente vão evoluir para perda de função dos membros. Algumas delas têm que ser amputadas. O Brasil nós temos, no Maranhão, né, com o estudo que a gente vem fazendo sobre infecções fúngicas nas comunidades do interior, nós descobrimos alguns casos de micetoma. Inclusive, eu estou agora com um caso internado lá no hospital. E ela também está no rol. E quando uma doença grave dessa, que acomete principalmente pessoas muito pobres, que não tem nenhuma estrutura de apoio, né, nem para tratamento, nem para diagnóstico, a gente chama essa doença de doença órfã, que é pior do que ela ser negligenciada. Então, quando uma doença órfã entra no rol de negligenciada, a gente já aplaude. Uma coisa tão absurda, tão doida, que a gente fica, nossa, vamos fazer alguma coisa para que eles reconheçam essa doença como negligenciada. Que foi o que aconteceu com a coromoblastomicose. Então, em 2010, a gente fez uma força-tarefa, foi muito trabalho de todo mundo, porque a coromoblastomicose, a gente estuda muito ela aqui no Maranhão. A gente tem em torno de 260 casos cadastrados só no nosso serviço. É uma grande quantidade de casos. E aí nós temos também muitos casos na África, na ilha de Madagascar, temos na China. E aí todos esses pesquisadores ao redor do mundo, né, se juntou, e muito trabalho, e acabou que em 2010 a Organização Mundial de Saúde consegue reconhecer a coromoblasto como doença negligenciada. Foi fantástico isso pra gente. E então, atualmente, a gente continua trabalhando com a coromoblasto, e quando a gente foi para a comunidade da Baixada Maranhense para estudar essa doença, assim, muito mais perto do paciente, porque o paciente não consegue via São Luís, porque via São Luís é caro. Sim. E ele então não consegue aderir ao tratamento, porque apesar da gente estar conseguindo esse tratamento para ele tem que pagar o transporte, ele tem que comprar A comida, logística. tudo isso ele não tinha como fazer, então ele abandonava o tratamento. E é uma doença que o tratamento às vezes corre durante anos. E às vezes nem assim ele responde ao tratamento. Então a gente resolveu ir para Pinheiro. Então a gente montou lá um centro de atendimento, e eles então vão de toda a Baixada, toda a cidade da Baixada e até mesmo do litoral para ser atendido lá. Aí nós começamos a descobrir as outras doenças. Sim. Então a gente descobriu que lá tinha Jorge Lobo, nunca havia sido diagnosticado nenhuma doença de Jorge Lobo no Maranhão. Nós descobrimos Jorge Lobo. 7 casos. É outra doença fúngica Outra que doença acomete pessoas que trabalham no campo, lavradores. São lesões horrorosas. E Então, esse são paciente lesões de pele. de pele. E esses pacientes ficam com aquelas lesões enormes. No Brasil, o Brasil é um dos únicos países que tem essa doença, mas ela era localizada só na área de Rondônia, Roraima, Amazonas. Não havia sido diagnosticado nenhum caso no Maranhão. E nesse trabalho que a gente fez, indo para a Baixada, nós encontramos 7 casos, eu e o Daniel. A gente trabalha junto nisso. E, doutora, se a gente fosse botar em primeiro, segundo e terceiro lugar de doenças tropicais negligenciadas que são mais atendidas aqui no Maranhão, assim, quais seriam? Hanseníase e leishmaniose. Essas são as E duas aí principais. começa a aparecer doença de Chagas, que a gente também não tinha, assim, não tinha um foco sobre ela, porque apareciam uns casos muito contados, mas vira e volta a gente tem surto. Então a gente teve surto lá na cidade de Pedro do Rosário, tem surto em Pinheiro, e esses surtos do Maranhão com relação à doença de Chagas, que é uma doença extremamente grave e que é muito mais comum na Bahia, aí sim, ela está relacionada com a ingestão de alimentos contaminados. Isso. Eu ia fazer a parte provocativa, né, do contexto das doenças negligenciadas. São alguns aspectos que a gente vê que contribuem para o aumento dessas doenças.
né? Ou esses indicadores sempre elevados nessas regiões de alta pobreza. Então a gente tem saneamento básico, isso não é novidade, né? A gente tem a invasão desses territórios que antes não era explorado, né? Então você tem desmatamento, Exatamente. você tem as construções prediais, a evasão das comunidades ribeirinhos ali e cada vez mais chegando nesses locais onde há vetores. Então a Isso. gente vem para as doenças que são transmitidas por vetores. Obviamente a ideia é combater o vetor, como a gente tenta fazer com a dengue aí há muitos anos e não consegue. Não consigo. Depois você vai para algumas outras tentativas. Mas eu olho assim, a gente sempre tentando buscar soluções, às vezes, mais difíceis e mais complexas, como buscar uma vacina, do que tratar o tal do saneamento básico. Que é algo assim, o nome já diz, né? É básico. É básico. Todo mundo deveria ter direito, todo mundo deveria ter acesso à educação. E o outro pilar fundamental que mostra aí com o seu exemplo do diagnóstico da doença de Jorge Lobo, a descentralização desse serviço. Porque já que o paciente não consegue vir até a unidade de São Luís para fazer o diagnóstico e receber toda a assistência, que esse serviço chegue até ele ou que as autoridades consigam dar subsídio para que eles venham também, né? Porque a gente sabe que fazer um diagnóstico de uma doença aqui em São Luís às vezes já não é fácil. Imagina em lugares remotos, que você vai num povoado que a energia ainda é no motor, né? A diesel. Verdade. Então as pessoas acham que essas regiões não existem, mas é só o que existe no Maranhão. Eu digo para você, só precisa botar o pé dentro do carro, viajar e sair aqui do Campo de Perizes, que você começa a ver as coisas, né? Mas enquanto a gente está aqui, às vezes a gente vai bem aqui nas palafitas na Alemanha, você identifica coisas assim. Com certeza. Então, esse cenário todo aqui, já um debate mais provocativo, Sim. serve para que múltiplos agentes se envolvam nisso. Governo, as autoridades sanitárias, a sociedade de maneira geral, as escolas, as instituições que promovem saúde no dia a dia, elas são responsáveis, nós todos somos responsáveis por tentar melhorar a parte educacional. Eu lembro de um episódio que ficou marcante na minha vida, como eu falei que a gente estava conversando. No começo da minha vida acadêmica, eu fui apaixonado por hanseníase e eu nunca esqueci de um dia que eu entrei num hospital aqui de São Luís, e eu vi a enfermeira orientando a pessoa da nutrição a botar a comida no canto da porta, assim, na enfermaria. Porque lá dentro tinha uma mãe com uma criança com hanseníase. A mãe estava com hanseníase e a criança também. Então a pessoa da alimentação colocou a comida assim no canto da porta, como se estivesse colocando para um bicho. E para a pessoa vir pegar, né? Isso tem muitos anos. E aquilo me marcou, assim. E eu já sabia que isso era coisa do passado, né? Lá do passado, que não existia mais essa coisa de você chegar, ter um primeiro contato ali com uma pessoa com hanseníase e vou adoecer e vai ficar daquele jeito, né? E isso mostra, no ambiente de saúde, dentro de um hospital, o como ainda a gente tem pessoas que é uma doença que gera estereótipos, junta a falta de informação e de recursos, e o caos fica feito, e por isso o preconceito. Então é muito louvável que a gente consiga hoje ter pessoas que cheguem a essas localidades e que depois a gente pode falar um pouco mais sobre o diagnóstico dessas doenças, né? Principalmente os surtos que a gente tem da doença de Chagas, que é uma doença que causa tanta preocupação. E eu tive um caso uma vez de Imperatriz que ninguém acreditou que era Chagas. Por quê? Não, porque está eliminado. Chagas não existe mais no Maranhão. Aí eu nem começou. Tá começando. Eu disse, não existe no Maranhão? Então, assim, a gente foi provar por A mais B que era Chagas. Mas o pessoal não estava acreditando que era Chagas. E era. Então, para você ver que as doenças que a gente tem essa tríade aí, hanseníase, leishmaniose e Chagas, que causam esses surtos, elas merecem atenção e se a gente não tiver esperto, assim, for acreditar nos dogmas, a doença está extinta, é quistossomose. Será que está extinta? Ou a gente que não está chegando no paciente que tem quistossomose? Aumentando de novo agora. Entendeu? Então, assim, não é
Ah, foi extinta. Não vai mais aparecer. Vai. Sempre vai. Exatamente. Então, o que a gente vê é assim, a gente tem um terreno propício. Uhum. Então, enquanto a gente não tiver como uma mudança nesses parâmetros que a gente já falou que são riscos para essas doenças, a gente não pode falar que essas doenças estão extintas. Uhum. Então, a gente sabe que houve um controle das esquiossomoses, por exemplo, quando o Dr. Coutrin estava lá trabalhando naquela região. Sim. O Dr. Coutrin se aposentou. Quando ele se aposentou, quem foi que ficou no lugar dele? Ninguém. Quando foi agora que está iniciando um novo projeto junto com a Flávia, que eles estão lá investigando, estão encontrando esquiosomose para tudo que é canto. Exatamente. Então, é isso que há uma necessidade. Nenhum projeto em que eu fale doença negligenciada numa área em que os parâmetros que são favoráveis para o aparecimento ou para a permanência dela sejam mudados, a gente não pode esquecer que ela existe. Ela tem que ser continuada sendo estudada. Então, o que eu vejo nesse cenário, além de claro, um serviço extraordinário do governo, que a gente sabe que isso é uma coisa que ainda vai demorar muito a acontecer, porque quando eu tenho Covid, todo mundo olha para a Covid e esquece o restante, e a gente viu isso acontecer. Aumentou um monte de outras doenças porque a Covid estava aqui, todo mundo só olhava a Covid. Quando tem dengue, só se olha para dengue. Então, tem uma coisa que você fica visualizando só o problema agudo. Então, eu preciso, né, que várias frentes estejam trabalhando o tempo inteiro. Que a gente não esqueça que essas doenças estão aí e que, diminui o número de casos, então vamos continuar para que esses casos realmente continuem a diminuir até que eu realmente consiga alterar esses parâmetros. E a gente vê isso nesse trabalho de Pinheiro. Eu comecei a trabalhar, eu trabalho em Pinheiro, não é como funcionário de nada lá. Eu faço um trabalho pelo projeto de extensão da universidade. Então eu estou lá como professora da universidade, junto com alunos e tudo mais. Então a gente vai lá a cada 2 meses, atende tudo que é paciente, entrega a medicação para 2 meses, retorna. E aí nós temos parcerias com a fundação, né, que atualmente é do Estado, com o técnico do Seu Domingos, o professor Eudes, que está lá, e aí a gente fica mapeando aqueles pacientes que vão precisar, e esses pacientes entram na rota de atendimento. E a gente fica fazendo busca ativa mesmo, de casos que estão dentro do nosso nível de assistência e que precisam dessa assistência. Porque se isso finda, a impressão que a gente tem é que é o fim deles. Porque há uma piora gradativa desses casos. Então, eu tenho um caso bem dramático de uma senhora que foi atender e no primeiro dia que ela foi fazer o atendimento, ela estava assim, toda muito mal vestida, toda desgrenhada, toda com o cabelo todo desarrumado, ela estava com cheiro ruim, ela estava maltratada. Ela estava maltratada não talvez por causa do cenário onde ela vive, mas ela estava maltratada porque ela estava sem se sentir viva. Sim. E ela tinha uma lesão imensa na perna, era uma doença de Jorge Lobo. Nós diagnosticamos essa doença, iniciamos um tratamento. Ela volta 2 meses para mim, gente, penteadinha, de batom, sabe, arrumadinha, com vestidinho como se ela estivesse indo para missa. Renovada. Quando eu olhei para ela, eu disse, senhora, a senhora tá tão bonitinha. Ela disse, doutora, eu tô me sentindo tão bem. A lesão estava lá, reduzida, mas estava lá. Mas ela se sentiu cuidada. Então, essa diferença é extraordinária. E o que a gente vê nesse trabalho junto com doenças negligenciadas é isso, é que a gente está no local certo, na hora certa, para as pessoas que precisam de verdade. Então, isso é fantástico. Então, doutora, a gente já percebeu que essas doenças, elas aparecem mais em pessoas com dificuldade de saneamento básico, né, dificuldade financeira muitas vezes, que está ali intocada no município do interior. Mas como é que acontecem as manifestações clínicas dessas doenças? A gente ranqueou algumas delas, né? Pra gente falar especificamente, que às vezes tem um pessoal que tá nos assistindo e olha, nossa, eu já vi isso em algum lugar, pra orientar, né? Porque a gente sabe que essas pessoas que vivem nessas condições precisam de uma orientação para poder buscar o diagnóstico e o tratamento. Como é que essas pessoas identificam essas manifestações clínicas? Então, vamos falar, por exemplo, de hanseníase, né?
A hanseníase, todo mundo já até ouviu e já viu, né, foto de lesões nas propagandas. Então, em geral, o paciente tem aquela lesão que pode ser uma lesão mais clara ou pode ser uma lesão mais escura, mais vermelha, com bordas ou sem bordas. E que o paciente refere que aquela lesão pode ser um pouco mais dolorosa ou pode ser até uma área em que ele está com redução da sensibilidade. Ele coça do lado, ele belisca do lado e no centro dessa lesão ela é reduzida. Pode ser um paciente que não tem a lesão nenhuma, mas que ele começa a sentir choques, dores em alguma área específica do braço ou das pernas, como se fosse dor no nervo mesmo. E aí, depois de um tempo, é que vai aparecer a lesão. Então, esse paciente, ele precisa ficar atento porque ele pode estar com hanseníase. Tem que buscar ajuda. Então, a gente teve um paciente que chegou já para atendimento com o pé caído. Então, ele não conseguia fazer a elevação do pé. A gente encontrou uma lesão dele muito pequena no glúteo. Quem que ia examinar o glúteo dele na casa dele? Ele vivia de cueca. Então ele ia pro banho e saía de lá já vestido de cueca, ninguém via a lesão dele. Era uma lesão pequena na região do bumbum. E aí ele já estava com o pé caído. Quando o pé dele já não conseguia mais levantar, porque estava já com força nesse nervo, Sim. é que ele foi buscar ajuda. Então ele já estava com lesão nervosa. Aí, isso no caso da hanseníase, tem que ficar atento para todo tipo de lesão. Eu vou recuperar a memória de uma colega reumatologista que a gente gravou um episódio com ela. Não sei se tu vai lembrar. Mas chegou para ela um paciente com queixas de artralgia. E ela fez uma crítica que eu até ponderei e endossei, que hoje no consultório médico serve como aprendizado para todo mundo. Afinal de contas, a gente trabalha com educação médica também, que o paciente ele deve ser examinado da cabeça aos pés. Então, o paciente que chegou para ela com queixa de artralgia estranhou quando ela pediu para que ele se despisse. Lembrei. Para tirar a roupa, porque ela queria examinar ele Sim. inteiro. E aí, o que ela acha? Uma lesão de Hansen. O paciente tinha hanseníase, mas foi encaminhado para o reumato por causa da queixa de artralgia que coincidiu com a descrição que a senhora fez agora. E aí eu me lembrei exatamente dessa fala dela aqui. Porque quando a lesão é, né, visível, o paciente chega lá com perda de sobrancelha, com a orelha inchada, aí tá muito na cara. Esse paciente, né, às vezes a própria família chama atenção, olha, tem alguma coisa de errado. Mas quando a lesão é mais restrita, em alguma área mais escondida, às vezes na raiz da coxa, aí ninguém tá vendo. E a hanseníase tem esse espectro, né? Às vezes o paciente pode aparecer assim, já cheio de lesões, com o lobo da orelha inchado, né? Com as mãos já, às vezes, passou-se tanto tempo para o diagnóstico acontecer que às vezes já tem até sequela da doença, né? E aí quando chega, que é visível aos olhos de um especialista, é fácil você diagnosticar. Mas quando é uma única lesão, que é a apresentação do outro espectro da doença, que é uma doença com poucos bacilos e é mais contida, as lesões são bem limitadas e às vezes estão escondidas. Às vezes está na axila, debaixo da axila, numa região que você, se você mandar ele levantar a blusa aqui ou estiver de choque, você não vai ver. Não vai ver. Então tem que examinar o paciente como um todo, né? Isso. Aí quando a gente fala, por exemplo, da leishmaniose, né, são lesões ulceradas. Então, lesão ulcerada que não cicatriza, que ela vai aumentando, que ela tem uma borda bem elevada, que ela é vermelha, que o fundo, a gente fala que o fundo é meio sujo, mas é porque é um fundo meio granuloso. E é dolorosa. Então, o paciente, às vezes ele fala assim, era só uma picada de inseto e foi abrindo aquela úlcera, foi abrindo aquela ferida. E aí, aquelas bordas bem desenhadas. Mas nem sempre as bordas são desenhadas. Hoje eu peguei uma garota, modo de dizer, 28 anos, que a doença dela começou há 15 dias. Uhum. E ela tem lesão disseminada nas duas pernas, necróticas. Quando ela chegou lá pra gente fazer o diagnóstico, eu fiz anestesia e tal, fomos fazer a biópsia, e aí quando eu pedi pra microscopista fazer logo raspado, tinha leishmania. Então ela estava com leishmaniose disseminada, pouquíssimo tempo de evolução, e com lesões imensas nas duas pernas. Então, ela pode ter vários espectros. Pode ter lesão no nariz, pode ter lesão na boca, então pode ter pegando mucosa. Então, se você tem qualquer lesão ulcerada que não cicatriza, porque pode ser realmente uma picada de inseto, mas ela vai cicatrizar. Sim. E se não cicatriza, então procurar o médico, porque aquilo pode ser, sim, uma leishmaniose. E aí tem uma doença que ainda não está no rol,
que é uma doença também causada por fungo, porque vou falar dela porque ela faz diagnóstico diferencial com leishmaniose, que é a esporotricose. A esporotricose é uma doença causada por fungo, que é o Sporotrix, do gênero ou da família Schenck, mas nem todos eles são Schenck. Aliás, o nosso agora é brasiliense, provavelmente todos eles serão. E que quem está sendo um maior transmissor é o gato, mas eu quero que todo mundo saiba que o gato é vítima. É vítima dessa doença como o homem é. Porque esse fungo é do solo, é de árvores. E aí o gatinho se contamina ali. Sim. Então, essa doença faz diagnóstico diferencial porque ela também faz úlcera. E aí, às vezes, o paciente vem com a úlcera para a gente investigar a leishmaniose e aí a gente encontra a esporotricose. E aí nós já tivemos um paciente que está com as duas coisas juntas. Leishmaniose e esporotricose na mesma lesão. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a essas coisas. E nem sempre culpar o pobre do gato, muito pelo contrário, tem que tratar porque ele tem cura, ele fica bom. E aí nós temos É importante falar um pouquinho disso, porque assim, a gente tem um padrão social agora de convívio, né, de todos esses pets no meio social. Então você já tem áreas, inclusive dentro dos shoppings, reservada para os petzinhos chegarem lá. E a gente sabe que algumas doenças têm esses animaizinhos como ali o hospedeiro intermediário, né? A leishmaniose, o cachorrinho, a esporotricose, o gato. E se a gente não tiver esse cuidado integral, inclusive com meios de prevenção, eu tenho observado assim, não chega com muita frequência para mim o diagnóstico de leishmaniose, mas chega muito comumente suspeitas de mieloma, porque ela faz um pico na gama-globulina, né, na eletroforese. Faz. E aí não é proteína monoclonal, mas quando chega lá o paciente já está falando perda de peso, às vezes questão de dores, aumento do baço e tal. E acaba que vem o pedido de eletroforese e o mielograma, né? Tem aumento de plasmócito, a gente olha e tudo mais, mas quando bate o olho tá lá a leishmaniazinha, bonitinho. E vi casos que não são de áreas semi-urbanas ou até mais do interior. São casos de área urbana. A gente já pegou casos de área urbana. Então, significa dizer que a leishmaniose está presente no meio urbano. Não é uma doença a visceral de interior. E a tegumentar, exatamente. São Luís inteiro a gente encontra. Exatamente. Os animaizinhos, eles reagem primeiro, né, à doença e falam assim, olha... Tô te protegendo, eu sou a primeira que eu sou o primeiro que peguei, mas cuidado porque o mosquito tá por aqui. Justamente. Tipo isso, avisando. Então a gente, né, ter cuidado e observar, né, nosso entorno, porque isso tudo tá avisando que o nosso ambiente está doente, né? Então é um aviso também dessas doenças negligenciadas. E aí nós temos doença de Chagas. A doença de Chagas ela se assemelha muito com a malária. Então, na fase aguda da doença de Chagas, o paciente tem febre, tem mialgia, o baço pode crescer. E aí, tanto que se ele está numa área endêmica de malária, todo mundo pensa que ele está com malária. E vai fazer gota espessa, graças a Deus. E aí, quando ele vai, coleta o sangue para fazer aquele examezinho na lâmina para pesquisar malária, ele encontra um bichinho, só que não é o bichinho da malária, ele encontra o bichinho do Chagas. E aí, dá o diagnóstico, né, de Chagas. Foi assim que aconteceu no surto lá de Pedro do Rosário. E seu Domingos avisa, né, que olha, eu peguei o primeiro caso de Chagas, aí veio um outro paciente com febre, segundo caso. Quando ele pegou o terceiro, ele disse, opa, estamos tendo um surto. Então, eles foram para a região onde estava tendo e aí encontraram 19 casos um atrás do outro. E um ponto muito importante é que a gente fala dessas doenças de um ponto de vista de doenças infecciosas, mas são doenças que cronificam. E quando eu gosto muito de pensar por esse lado, como puxando a minha vertente gestor, que assim, se a gente tem uma doença que cronifica, uma doença que pode gerar danos a outros órgãos, e aí você requer um cuidado multidisciplinar com nefrologista, com cardiologista, com gastro, com transplante. Imagina. O que custa mais para a União como um todo, né? Para os cofres públicos, digamos assim. É eu investir numa prevenção
numa busca ativa desses diagnósticos, ou eu simplesmente esperar acontecer e depois ter que arcar com todo o aparato de despesa e tecnologia e mão de obra que este paciente vai precisar. A conta não fecha. Se a gente for botar no papel, a conta não vai fechar. Porque o paciente com Chagas, por exemplo, que desenvolve uma miocardite, uma pericardite, qualquer outra coisa do gênero, ele vai ser um paciente crônico. E aí, às vezes, você, com ações preventivas e de busca ativa, poderia chegar a um diagnóstico precoce dessa doença e evitar que ele cronificasse. Que às vezes a gente não chega Exato. nele na fase aguda, vai chegar nele na fase crônica. Então, quando a gente tem um surto desse, a gente pega os pacientes na fase aguda. Aí a gente consegue fazer um tratamento. Quando a gente recebe o paciente já com alguma sequela, e aí que a gente pensa, nossa, isso aqui pode ser de um Chagas, ele tem uma arritmia, ele tem um alargamento do esôfago, um alargamento de algum intestino, que foi o caso de uma paciente que me mandaram, foi até a gastro que me mandou, porque ela tinha um megacolo. E aí na investigação era Chagas. Essa paciente foi mandada para São Paulo para poder fazer o tratamento cirúrgico dela. E ela vem dessa área, que a gente já sabe que nessa área tem Chagas. Então assim, e aí a gente começa a se coçar de tanta, sabe, de tanta ansiedade, porque essa área precisa ser investigada. Aquela população inteira já devia estar sendo acompanhada para saber quem é positivo, quem eu preciso fazer já o manejo imediato para que ela não evolua com essas sequelas. E, doutora, existe diferença da manifestação para quando é criança, quando é jovem, quando já é uma pessoa mais idosa? Porque a senhora falou de uma paciente de 28 anos com leishmania. Já estava 15 dias muito rápido. Tem diferença, assim, de idade? Olha, o que a gente vê, assim, as crianças, como a imunidade ainda está muito imatura, em geral a doença é muito mais grave. A leishmaniose visceral na criança é muito mais grave. É muito mais rápida a evolução. Então ela tende a ter uma gravidade maior. E se ela pega uma doença de Chagas, a gente também sabe que isso tudo vai ser muito mais grave. Mas a gente tem... Agora, o que a gente imagina é quando foi que essas pessoas se contaminaram, porque algumas delas têm um período de incubação muito maior e elas vão apresentar, né, essas manifestações crônicas já mais tarde. Mas as doenças agudas e semiagudas, como é o caso da leishmaniose, elas são logo. E aí a gente sabe que as manifestações são mais graves e as crianças podem sim evoluir para óbito muito mais facilmente do que um adulto. E nesse contexto ainda tem os grupos de risco, né? Os pacientes soropositivos, pacientes com outras doenças, comorbidades ou doenças autoimunes, que diante de um quadro desse infeccioso que, traduzindo a fisiopatologia da doença, envolve muito o nosso sistema de defesa, né? E uma imunodesregulação ali pode ou favorecer a progressão e a evolução dessa doença de forma mais rápida, ou às vezes o contrário, né? É aquela história do período de incubação. Tem pessoas que você vai ver, ela teve um período de incubação maior, teve uma apresentação clínica mais branda. Já chega uma outra pessoa, às vezes da mesma faixa etária, com um quadro de lesão assim totalmente escrachado. Porque né? depende muito de como vai ter a resposta inflamatória dela, né? E aí fez bem tu lembrar da parte imunológica, porque a leishmaniose visceral, por exemplo, e aí só pra gente esclarecer, leishmaniose visceral é uma coisa e leishmaniose cutânea é outra. São doenças diferentes, causadas por agentes diferentes, mas que no fundo só dependem mesmo da reação imunológica do paciente. E aí o que acontece na leishmaniose visceral, que é aquela que acomete medula óssea, baço e fígado, esse paciente, ele pode ter contato com o protozoário, não manifestar a doença, mas o protozoário não morre. Ele fica lá quietinho, quiescente. Enquanto a tua imunidade está intacta, ele está lá, não faz nada contigo. E aí tu te contamina com HIV. E aí o HIV, então, passa a ser uma comorbidade que vai favorecer essa quebra de regulação. Então, o paciente vai desenvolver a leishmaniose visceral. Então, uma grande quantidade de pacientes que nós temos hoje com leishmaniose visceral, a leishmaniose visceral acordou após a infecção pelo HIV. Então, o diagnóstico laboratorial é essencial para poder realizar o tratamento e acompanhamento com esses pacientes. Com certeza. E eu ainda vou um pouco além, né? As doenças
tropicais negligenciadas são tão heterogêneas assim que não existe um único método de diagnóstico para todas elas, né? A gente está falando de um grupo muito diferente de Diverso. doenças. Então, você vai lançar a mão de inúmeros recursos, né? Por exemplo, um exame aparentemente muito simples, que é a gota espessa, né? Você pode fazer, tiver lá debaixo de uma mangueira, tiver um microscópio e uma lâmina e um corante para corar, você consegue Fazer o fazer. diagnóstico. Mas se você precisar, por exemplo, você vai fazer diagnóstico de malária, de Chagas, numa doença dessa. Mas se você pensar numa arbovirose como o Oropoche, não vai acontecer, Isso. né? Já é uma doença mais difícil de você diagnosticar, requer recursos tecnológicos como sorologia, PCR, enfim, alguns outros métodos que você consegue detectar o agente infeccioso. Às vezes você vai precisar fazer uma punção de medula óssea para ver a leishmaniose visceral. Às vezes você identifica como achado, né? Vai fazer uma Isso. biópsia, tá com uma suspeita de uma gastrite, faz uma biópsia e aí o gastro vai pegar lá todos os fragmentos. Quando o patologista olha, tem uma leishmania lá. lá dentro. E ele sem sintoma nenhum. É. Entendeu? Então, assim, é tão... Eu sou apaixonado, né, pela coisa do diagnóstico. E aí também nós temos paciente que tem tudo. Tem a clínica inteira, tem o baço, tem o fígado, tem anemia, a medula dele tá ferrada. Oh, meu E aí Deus. a gente faz o diagnóstico clínico dele, é Sim. de leishmaniose visceral. Isso. Aí a gente faz a medula, faz o teste rápido, tudo E negativo. tudo negativo. Não acha o bicho. Aí ainda. a gente chama a hematologia e diz assim, eu quero a segunda medula porque você tem que encontrar uma leishmania aí. Ela faz a segunda negativa. E aí a gente pega essa amostra e manda para fazer PCR. Aí o PCR vem positivo. E eu faço um adendo até para os colegas hematologistas, né? Porque assim, quando você punciona a medula óssea, você não está pegando a representatividade do todo. Não. Então, É só um pontinho. é um pontinho dali. Então, às vezes, você vai puncionar a medula óssea e pode pegar uma região que não tinha leishmania, não tinha macrófago até para você olhar Isso. as formas, a Ainda mastiotas tem lá. isso, tem várias divisões. E aí, é tipo como se fosse um câncer, né? Você faz uma tomografia, por exemplo, você vê a mancha lá onde está o câncer, né? Falando assim, entre aspas, e o radiologista intervencionista vai exatamente onde agulha. está aquela lesão. E aí ele é assertivo. Sim. Então ele não está indo no escuro, sem ver. Isso. Ele está vendo pela tomografia. Se a gente tivesse um método para ver onde a leishmania está na medula, era mais fácil, né? Mas a gente não tem. Porque ela não faz um tapete. É. Ela Sim. tá... São pontos focais. Tanto que quando a gente faz a lâmina, a gente sai correndo a lâmina, às vezes encontra numa lâmina inteira, a gente encontra 3 leishmanias. Exatamente. Mas ela foi suficiente para fazer aquele estrago todo no paciente. Nossa. Exatamente. E tem outras, tem várias outras, né? As doenças bacterianas, fúngicas, a hanseníase, por exemplo, que pode ser um diagnóstico mais simples, clínico, né? E você faz a baciloscopia, num simples microscópio também, você faz uma coloração ali básica e olha os bacilos, né? Ou às vezes você vai para o teste PCR, hoje você já tem testes sorológicos, hoje você já tem... E graças a Deus, pelo menos na linha de diagnóstico, a gente tem evoluído um pouquinho para essas doenças. Progrediu bastante. O que falta ainda é o olhar atencioso para o manejo e para o tratamento. E aí a gente chega exatamente nessa linha, né? Nessa divisória. Porque a parte terapêutica é uma das mais difíceis. Porque assim, o que a gente vê é que a ciência progrediu bastante, graças a Deus, a ciência tem dado muita resposta. Eu sou apaixonada pela ciência porque ela ajuda esse progresso, né? Ela ajuda a diminuir essa diferença. Então, o que a gente faz para um paciente que veio lá do quilombola de Pedro do Rosário é a mesma coisa que a gente faz para um paciente que eu atendo lá no consultório particular. Porque a gente consegue fazer as mesmas coisas no laboratório. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a parte da terapia. E aí, na parte da terapia, a gente precisa de laboratórios que realmente vejam algum futuro, né, nessas doenças para que eles promovam a produção. E aí é que vem algumas organizações sem fins lucrativos que ajudam nesse todo esse processo, como o DNDi, que estuda, né, drogas para doenças negligenciáveis, como uma iniciativa, junto com o Fiocruz, junto com outras organizações mundiais, como a MMV, que estuda para malária, inclusive com laboratórios no Brasil. E
isso tem trazido, né, bastante resultados interessantes. E até mesmo esperança para a gente que trabalha nessa área. Então, atualmente está tendo um remeleixo, isso é muito interessante. A gente está com 2 estudos, um estudo clínico agora para leishmaniose cutânea, que está ocorrendo no Vargas, e um segundo estudo clínico que vai começar provavelmente agora em março ou abril, com uma droga nova junto com a Novartis e o DNDi. Também para leishmaniose cutânea, mas que se tudo der certo, talvez ela consiga alcançar mais tarde até a leishmaniose visceral, porque ela Maravilha. parece que não mostra resultado. E a gente já está indo para a fase 3. Uhum. Então, isso é muito grandioso e traz para a gente muita esperança. Mas a gente ainda está nessa divisória. A gente ainda está ainda naquela expectativa de o que eu vou fazer para esse paciente que não está respondendo ao tratamento, e o único tratamento que existe, a droga nem está no Brasil. E ela é muito cara, ela é inacessível. Então, esse tipo de discussão é que a gente ainda está tentando botar na mesa, junto com o Ministério da Saúde, com todas as outras organizações, para ver se o que a gente pode quebrar aí de barreiras. Sim, e assim, como são doenças, pensando na hanseníase milenar, né, você vê que a evolução terapêutica da hanseníase, basicamente, nos últimos 50 anos, sei lá, não mudou quase nada. Né? Hoje a gente tem, assim, os recursos, aqueles mesmos tratamentos. Hoje já tem diretrizes para a gente pensar num paciente que foi contato, né, que teve aquele contato primário com um paciente conhecidamente doente e tudo mais, como medida profilática e tudo mais. Mas teve alguma evolução, assim, que a gente possa dar notoriedade para ela? Está tendo um estudo clínico agora com droga nova, quer dizer, droga, né, que estão mudando de cenário, que talvez traga bons resultados, e eu espero que sim, porque também a Novartis, né, que está entrando nesse cenário aí de doença negligenciada, isso trouxe também um fôlego pra gente. Eu estou começando a vislumbrar algumas coisas interessantes. Então a Novartis entrou com droga aí para hanseníase, está entrando com droga para leishmaniose, e aí isso traz um certo conforto. Então, um laboratório grande, né, se preocupando um pouco com a doença negligenciada. Isso é louvável. E, naturalmente, para que todos esses estudos aconteçam, também precisa de suporte de mão de obra, como pessoas como a doutora Conceição, o doutor Daniel, que são pessoas muito envolvidas aí, né, no estudo dessas doenças, e que a gente sempre diz, contem com o Laboratório Cedro para acompanhar esses pacientes. A gente tem, eu particularmente, como já falei, eu tenho uma via na assistência e outra na pesquisa também muito forte, e a gente sempre gosta de estar na vanguarda das coisas, né? Então, colocar todo esse aparato tecnológico de diagnóstico, que a gente sabe que precisa ter precisão. Então, para as pessoas que ainda não conhecem muito bem o Cedro, eu falo, hoje o paciente que está lá no P. Vargas, que está no Hospital Geral, que está no Hospital Carlos Maceira, que está no Socorrão, que está em qualquer hospital público, ele tem o mesmo acesso de diagnóstico, tecnologia que um paciente da rede privada tem. Não existe, esse aqui é o equipamento que eu vou fazer o exame do paciente do SUS, esse aqui é o paciente privado. A tecnologia é a mesma para todos, né? E a gente dispõe de todos esses exames que a gente falou aqui, desde painéis para arboviroses até para as culturas de doenças fúngicas, lá com a nossa celebridade, doutora Cirlei. 90% dos meus diagnósticos dos meus pacientes de cromblastomicose, né, foi dado pelo Cedro, e as amostras estão guardadas lá no Cedro. Isso é uma coisa também que traz um certo conforto, a gente saber que tem um laboratório que trabalha, né, junto com a gente e que leva isso a sério. Sim. Então, isso é outra coisa que traz bastante conforto. E eu acho que a coisa mais legal disso tudo é da gente saber que, por mais que a gente tenha dificuldade do ponto de vista acadêmico e tudo mais, a gente ainda tem a força de pessoas, né, que estão junto numa equipe grande mesmo, assim, quando a gente fala de laboratório, quando a gente fala do pessoal de farmácia, quando a gente fala da enfermagem, dos alunos da medicina, até os que saíram já, que estão em outros estados o tempo todo se comunicando e mandando coisas que eles estão vendo por lá,
tentando montar essa teia, né, de ajuda para que a gente não desista desse trabalho, porque esse trabalho precisa ser mantido. E o Maranhão é um lugar que a gente precisa olhar com muito carinho, porque as doenças negligenciadas aqui, elas têm sido vistas pelo mundo. O mundo inteiro está muito interessado no que a gente tem encontrado aqui. Porque a gente tem, né, descoberto bastante coisa interessante. E é um fervilhão, né? Quanto mais você cavar, mais você vai encontra. achar. Mais vai achar. Então, para a gente chegar nos nossos finalmente, eu queria pedir suas considerações finais sobre doenças tropicais e negligenciadas aí para a população. Então, eu tô super feliz por ter falado sobre esse assunto, né? Eu trabalho nisso há muito tempo. Me apaixonei disso, eu estava ainda na faculdade. Do jeito que o Eric se apaixonou pela hanseníase quando ele estava com a professora, o meu professor foi o professor Antônio Rafael da Silva. Uhum. E junto com ele estudava malária. E aí junto com ele comecei a me apaixonar porque eu acho que a medicina, a área da saúde inteira, a gente não faz ela pra gente. Não. A gente não faz medicina, a gente não faz enfermagem, a gente não faz nenhum cenário de área médica a gente faz pra gente chegar em casa e se sentir aquilo. Eu chego em casa, eu sou Conceição, só. A gente faz aquilo para aquela pessoa que está na frente da gente precisando. E quando a gente vê esse cenário de doenças negligenciadas, a gente vê a pessoa que está precisando. Uhum. De verdade. E isso traz mobilidade para a gente se sentir vivo enquanto profissional. Para a gente saber por que a gente quer ser cientista. Para a gente saber por que a gente quer ser médico. Para a gente saber por que a gente quer um bom laboratório por trás disso tudo, por que a gente quer bons profissionais junto com a gente em toda essa rede. Então, falar disso, para mim, é me lembrar quando eu estou lá em Pinheiro trabalhando com meus pacientezinhos, porque eu sei que eles estão felizes porque a gente está junto. Isso é muito bom. E a senhora, Ingrid? Não, acho que ficou o recado, né? Acho que deu para mostrar pro pessoal que as doenças tropicais negligenciadas, como o próprio nome já fala, negligenciada, ela representa um desafio enorme para a saúde pública, né? E também um trabalho contínuo da ciência, como a gente conversou muito aqui, das pesquisas, das pessoas, para que aquelas pessoas que estão lá no finalzinho, elas consigam um tratamento, elas consigam um diagnóstico e elas consigam viver bem, como foi o caso da primeira paciente que a senhora contou, que ela chegou muito triste, muito abalada, e eu vi ali que ela foi vista. Ela foi vista pela senhora, ela foi vista assim, eu sou uma pessoa, mereço tratamento. E conseguiu e voltou renovada, né? Então, levar isso eu acho que também, para esses novos médicos que estão se formando, também um pinguinho de curiosidade deles trabalharem isso, né? Um propósito, para eles procurarem trabalhar e viver, né? Para essas pessoas, cuidando cada vez mais. Eu acho que é isso. Ficou esse recado para todo mundo. E os nossos agradecimentos especiais ficam por conta de quem? A gente fica aqui, primeiramente, a doutora Conceição, por esse bate-papo incrível, aprendendo muita coisa, A tranquilidade dela, né? A tranquilidade dela é maravilhosa. E ela é assim o tempo todo. E foi um bate-papo incrível, deu para explicar muita coisa. Creio que deu para tanto um especialista médico quanto uma pessoa que está nos assistindo, um cliente, um paciente, deu para entender muito bem. Maravilhoso bate-papo. Também, 98 Records, esse estúdio maravilhoso que a gente sempre grava aqui com todo esse suporte. E ao Laboratório Cedro por ter esse podcast, né? Por promover esse bate-papo. Justamente porque a sua saúde é a nossa conversa. Então a gente vai trazer todo mês especialistas, temas para desmistificar muita coisa da saúde, da área da saúde para vocês. E também meu amigo Rossi aqui, voltando aqui com nós. Volto em breve, os próximos. Mas esse eu não podia deixar de vir. E é isso, pessoal. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Muito obrigada, doutora Rossi. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.